Hoje é o Dia Mundial da Visão e eu te pergunto, como está a sua? Você toma os cuidados necessários para enxergar bem e evitar doenças graves nos olhos? E aí a gente vai conversar sobre como proteger a nossa saúde ocular nesse dia tão importante. Eu convidei o oftalmologista e meu amigo Christian Bertarini, que está aqui com a gente. Você pode participar também com as suas dúvidas, tá? Christian, mais uma vez, obrigada, viu? Obrigado, Mônica, bom dia. Hoje é um dia importante, né? Para a gente olhar para os nossos olhos com mais cuidado ainda, principalmente porque temos isso aqui de sobra, né? Queria começar por esse detalhe, né? As telas têm atrapalhado a nossa visão? Sem sombra de dúvida, Mônica. Eu posso aqui enumerar alguns motivos. O primeiro deles é que as telas, sobretudo tablet e celular, não estou nem falando de televisão, a gente trabalha numa distância muito curta, muito perto, né? Isso acaba sobrecarregando o nosso sistema de acomodação visual. Além disso, esse uso contumaz expõe os nossos olhos à radiação ultravioleta e à luz azul que esses aparelhos eletrônicos emitem, né? E tem gente que tem o hábito ruim de usar esses equipamentos à noite, no quarto, com a luz apagada. A pupila vai dilatar e toda essa radiação nociva vai comprometer a nossa retina, que no curto prazo não traz consequências, mas lá na melhor idade a conta chega para ser paga. E as consequências podem ser realmente muito duras. Tem uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade, que está diretamente associada à exposição à radiação ultravioleta. Você falou que vem, né? A conta uma hora chega. Sim. E a gente vai sentindo, por esse hábito que quase 99% das pessoas têm, nós vamos sentindo algumas mudanças, por exemplo, um cansaço na visão, ardência. A gente tem isso, Christian? Sim. Como eu te dei nesse exemplo, né? Existem aquelas questões que vão dar sintomas no curto prazo. E eu vou dar um exemplo para você que o mais comum é realmente a ardência, o desconforto nos olhos, porque quando a gente está usando o eletrônico, a gente pisca menos, lubrifica o olho de forma pior. E isso faz com que a gente tenha esses sintomas que eu chamo de sintomas de curto prazo, como ardência, vermelhidão, desconforto, sensação de areia nos olhos. Mas o perigoso mesmo é aquilo que você não sente no curto prazo, mas a conta chega no longo prazo. Porque aí sim, aí o impacto é na qualidade da visão e isso impacta diretamente na qualidade de vida, na melhor idade. A gente está falando do Dia da Visão, nós temos isso aqui como ferramenta de trabalho da maioria das pessoas hoje, computador, né? A gente tem outro tipo de preocupação quando se trata da nossa visão que pode vir pelo trabalho. Eu ouvi dizer sobre a conjuntivite ocupacional, é isso, Christian? Isso é um dos exemplos. Né? É claro que, a depender da atividade de trabalho de cada indivíduo, da atividade laboral, isso pode trazer algum tipo de impacto na saúde do olho, né? Vou dar aqui alguns exemplos para você. Imagine você aquele trabalhador que está lidando com solda industrial ou solda elétrica. Ele é exposto a um tipo de risco no trabalho com o excesso de ultravioleta da solda, que pode queimar a superfície dos olhos, com os gases que são provenientes da queima daqueles elementos que vão compor a solda elétrica ali. Então, um tipo de atividade, um tipo de injúria, né? Imagine você, aquelas pessoas que trabalham em ambientes com muita poeira, por exemplo, uma indústria moveleira de construção de móveis, muita serragem, muito pó, né? Como também em quem trabalha em estocagem de grãos, outro tipo de agressão, problemas relacionados a poeira, pó, pólen de vegetais, de sementes, química que conserva esses produtos, né? Pintores, trabalhadores de lava-jatos, por exemplo, com aquelas soluções que são detergentes fortes, enfim, tudo isso, né, esse tipo de atividade implica num tipo de injúria diferente. E eu poderia ficar aqui com você essa manhã toda falando de naturezas diferentes de injúria e agressão. E aí o grande desafio é fazer com que as pessoas tenham consciência e busquem ajuda o quanto antes. Além de procurar ajuda, obedecer às legislações trabalhistas. Existem equipamentos de proteção obrigatórios, EPIs, que podem proteger esses trabalhadores, essas pessoas, a depender das suas atividades, de maneira correta. Óculos de proteção, bonés, às vezes, para proteger da incidência excessiva da luz solar para quem trabalha exposto. Você vê muitos carteiros usando esses bonés, porque o correio dá esse suporte, essa assistência. Colírios lubrificantes para quem trabalha em ambiente de escritório com ar-condicionado forte, óculos com
filtro para luz azul, para quem também está exposto à radiação dos eletrônicos no escritório. Tudo isso pode ser usado, mas depende realmente de conscientização. E depois que o problema acontece, procurar ajuda com um profissional médico oftalmologista. Christian, a gente está falando da questão do trabalho, mas eu acho que nesse dia em especial também tem um alerta para as nossas crianças. Outro problema muito complexo. Primeiro, porque o abuso dos eletrônicos nas crianças tem essa questão do esforço acomodativo excessivo. A gente sabe que o abuso disso na criança pressiona os valores de miopia para cima, né? Então, falando aqui da saúde dos olhos. E outra questão muito importante nessa idade do abuso de eletrônico é que isso compromete o desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças. Existe um tipo de estímulo natural que as crianças devem ter, sobretudo nos 3 primeiros anos de vida. E hoje os pais, por comodidade, pelo tempo, pela correria, entregam o eletrônico muito cedo para a criança. E o impacto disso, Mônica, é incalculável. Não sei nem te dizer o que a gente está fazendo com as nossas crianças nessa dimensão, nesse problema. Temos que repensar. Eletrônico para criança sempre na quantidade certa e quanto mais tarde for introduzido, melhor. Depois dos 2 anos de idade, ou mais, né? Ou mais. Eu diria para você que os 3 primeiros anos de vida, na formação neuropsicomotora da criança, é um período que, se puder evitar, devemos. A gente precisa rever muito a nossa postura em relação à nossa saúde, né, Christian? Muito, muito. Prevenir sempre. Melhor do que remediar. Melhor do que remediar. Deixa eu trazer algumas perguntas que chegaram aqui para você. A minha querida Janayara, que está sempre participando, ela falou: Mônica, pergunta para o doutor Christian. A mãe dela tem DMRI. Vamos explicar o que é isso. E é genético? Ela pode correr o risco de... Ela pode ter? Assim, a DMRI, que é a degeneração macular, que é uma degeneração de uma região muito importante da retina, relacionada à idade. A despeito do nome, que já diz um pouco que está relacionada à idade, trata-se de uma doença degenerativa. Sim, existem fatores genéticos envolvidos, existem certas predisposições, inclusive algumas pessoas podem apresentar essa doença sendo mais jovens, mas também está relacionado a algumas questões de hábitos pessoais. Normalmente, o estresse oxidante, fumar, beber, ter diabetes, por exemplo, assim, que é um estresse oxidante muito grande para o nosso corpo e para a retina. Exposição à radiação ultravioleta, que acabamos de dizer, que também é um estresse oxidante, contribuem para que essa doença, sobretudo naquelas pessoas que têm já a predisposição genética, ocorra mais cedo e de forma mais agressiva, com consequências mais graves. Quanto que a gente tem que ir ao oftalmologista? Quantas vezes, por exemplo, para a gente ter essa regularidade mesmo, Christian, porque a gente também tem na nossa agenda ali, né? Então vamos lá, vamos começar de cedo. Primeira vez que você tem que ir no oftalmologista é o dia que você nasce. Que na verdade existe o teste do olhinho, que é feito nos berçários, né? Recomenda-se que, se tiver tudo bem, aos 7 meses de vida, quando começa ali a estruturação da via óptica, a criança começa realmente a ter uma fixação ocular mais organizada, a criança deve ser avaliada por um oftalmopediatra, que vai acompanhar essa criança. Claro que, se ele precisar de um suporte de alguma subespecialidade da oftalmologia, ele que vai ser o norteador disso. Depois, na vida adulta, uma vez por ano, se você não tiver nenhuma doença. A depender da doença, às vezes o acompanhamento tem que ser até trimestral. Por exemplo, o glaucoma, o problema, né, da pressão ocular e da neuropatia óptica glaucomatosa. Às vezes, para se obter um controle adequado da doença, o paciente deve trimestralmente procurar o seu médico oftalmologista. Chegou uma pergunta para a gente sobre o seguinte: a gente falou da proteção com a lente azul, né? Para a gente poder utilizar da forma mais segura e revendo o nosso hábito também. Quem não tem ainda necessidade, porque não tem grau nenhum, consegue enxergar, pode ter um óculos somente com a lente de filtro azul, Christian? A resposta é sim. Existem, que a gente chama hoje, os produtos que a indústria desenvolveu para as atividades laborativas. Esses produtos, né, que são produtos funcionais, são óculos funcionais, podem ser usados com, vamos dizer, o que as pessoas chamam de grau, com alguma prescrição, ou mesmo sem. Além dos filtros, filtro da luz azul, por exemplo, que esses produtos têm, eles têm uma forma, um conjunto de aplicação de um pequeno grau, quando a pessoa desloca o olhar para a visão de perto, para relaxar a acomodação, um grauzinho bem pequenininho. Então, esses óculos
são adequados para aquelas pessoas que não têm necessidade ou dependência de correção, mas usando eles podem ter mais conforto, proteção e qualidade de vida. Qualidade de vida, perfeito. Deixa eu trazer a Luzia do Martelena, o marido dela tem diabetes. Aí ela pergunta assim, vitaminas para os olhos? Essa questão das vitaminas, elas são mais utilizadas hoje para degeneração macular avançada da idade, para DMRI. Existe um protocolo, que esse protocolo é um protocolo conhecido, que é um conjunto de um complexo de combinação específica de tipos de vitaminas para reduzir o estresse oxidante da retina, sobretudo na forma que a gente chama atrófica da DMRI. Para o diabetes, o melhor mesmo, Mônica, é controlar o diabetes. E quando ocorrem as consequências, tratar precocemente as consequências, que é o edema macular e, às vezes, o que é pior, que é a retinopatia diabética proliferativa. Aí, com intervenção médica direta. Christian, é sempre uma alegria conversar com você, é sempre uma aula. Muito obrigada mais uma Obrigado vez. eu, Mônica. É sempre um prazer estar aqui com você, uma amiga que eu gosto muito. E eu te espero no você. Estaremos aqui. Dr. Christian Bertarini, oftalmologista, com a gente aqui no Manhã Total, né, falando de forma bem clara sobre o cuidado que a gente tem que ter com a visão. Obrigada, viu, Christian, Obrigado, mais uma Mônica. vez.